Há livros que são criados para informar, outros para entreter, e há aqueles raros, quase secretos, que parecem ter sido escritos para despertar algo adormecido em quem os lê. O livro de Urântia é assim. Ele não é uma obra comum. Não segue a estrutura de um romance, nem se encaixa confortavelmente nas categorias da ciência, da religião ou da filosofia tradicionais. Ele é um convite enigmático a uma jornada silenciosa, entregue à humanidade muito antes de estarmos prontos para compreendê-lo. E talvez seja por isso que tantos tentaram escondê-lo, desacreditá-lo ou simplesmente ignorá-lo. Porque Urântia não diz o que as instituições querem que você acredite. Ele fala de algo muito mais perigoso para o sistema, a sua soberania espiritual. Publicado pela primeira vez em 1955, o livro de Urântia não tem autor conhecido. Nenhuma figura pública o reivindica. Nenhum movimento religioso tradicional o carrega como bandeira. E ainda assim, seu conteúdo é vasto, profundo, impactante. Fala da origem do universo, da estrutura das realidades espirituais, da presença de Deus não como um ser punitivo, mas como uma consciência amorosa, pessoal e acessível. E mais, apresenta uma narrativa completamente diferente e, ao mesmo tempo, estranhamente coerente, sobre a vida de Jesus, sua missão real e o papel silencioso que ele desempenhou no despertar da humanidade. Mas por que um livro com esse conteúdo tão elevado foi deixado de lado? Por que há tanto silêncio em torno dele? Por que, mesmo sendo acessível, é tão pouco discutido em espaços públicos, espirituais ou acadêmicos? A resposta pode não ser simples, mas começa por um ponto sensível. Urântia não quer criar seguidores, quer despertar consciências. Ele não oferece promessas mágicas, nem garante salvação. Ele convida à autorresponsabilidade, à escuta interior, à comunhão direta com a fonte. E isso, para muitos sistemas de poder, sejam eles religiosos, sociais ou políticos, é profundamente ameaçador. Um ser humano desperto, consciente de sua filiação divina e de sua conexão direta com o Criador, não é facilmente manipulável. Ele já não precisa de intermediários. Ele já não aceita verdades prontas. Ele busca, sente, questiona, e isso quebra os muros das crenças condicionadas. Urântia foi escrito para os que sentem que há algo além das explicações tradicionais, para aqueles que, em algum ponto da vida, perceberam que os discursos prontos sobre Deus, alma e universo não tocavam mais o coração, não porque estivessem errados, mas porque estavam incompletos. E o que Urântia faz, de forma quase cirúrgica, é expandir a visão. Ele reorganiza o mapa da realidade espiritual. Ele não nega o que veio antes. Ele amplia. E, ao fazer isso, gera desconforto em quem vive da manutenção da crença e do controle da narrativa. Mas talvez o ponto mais impressionante esteja no modo como o conteúdo do livro foi transmitido, através de uma série de documentos ditados por seres que se autodenominam personalidades celestes. E embora isso possa soar fantástico à primeira vista, a linguagem do livro é curiosamente técnica, densa, detalhada e absolutamente distante de qualquer sensacionalismo. Há ali uma sobriedade desconcertante. E isso, por si só, já separa os curiosos dos sinceros buscadores. Urântia não é um livro que agrada o ego. Ele confronta, silenciosamente, como se estivesse sempre um passo à frente da sua compreensão. Não para confundir, mas para elevar. Continue com sua total atenção aqui. Vamos mergulhar em quem são esses seres que entregaram o livro de Urântia, o que dizem sobre a verdadeira natureza da alma, e por que essa mensagem foi cuidadosamente calibrada para só ser compreendida por aqueles que estão realmente prontos para ver além do véu. Uma das perguntas que mais pairam no ar quando alguém entra em contato com o livro de Urântia pela primeira vez é: quem escreveu isso? Porque não se trata de um livro comum. A densidade do conteúdo, a profundidade dos temas, a complexidade da linguagem e a coerência entre centenas de conceitos espirituais, filosóficos e até científicos. Tudo aponta para algo que transcende a mente humana comum. E, de fato, o livro não foi assinado por nenhum ser humano. Ele é composto por 196 documentos supostamente transmitidos por seres celestes, enviados com uma missão:
entregar à humanidade uma nova revelação num momento em que já era possível compreender, mesmo que em parte, os fundamentos espirituais da realidade. Essas entidades se apresentam com diferentes funções e hierarquias. Há supervisores universais, mensageiros de tempo e espaço, observadores do progresso planetário, seres de sabedoria, serafins e personalidades intermediárias. Cada grupo foi responsável por partes específicas do conteúdo, e isso não é apenas simbólico. A linguagem muda sutilmente entre sessões, refletindo diferentes focos e níveis de abstração. Tudo é meticulosamente estruturado. Cada ideia está amarrada a uma lógica maior, como se houvesse uma arquitetura vibracional por trás do texto. E essa estrutura não busca impressionar. Pelo contrário, ela filtra, porque só permanece na leitura quem está disposto a ir além do que é fácil. Essa escolha de permanecer anônimo, tanto na forma como o livro foi transmitido quanto na identidade dos seres responsáveis por ele, não é acidental. Ela respeita um princípio profundo. O despertar espiritual não pode vir por imposição, nem por autoridade externa. Ele só é verdadeiro quando nasce do reconhecimento interno. E Urantia parece ter sido escrito para funcionar como um tipo de espelho vibracional, onde cada pessoa lê, sente e compreende de acordo com o seu nível de prontidão interior. Para alguns, será apenas um texto estranho. Para outros, será um chamado silencioso que toca lugares que nenhum outro livro tocou antes. Mas essa escolha de entregar a revelação sem um rosto humano por trás também tem outro efeito. Ela retira o poder da figura e devolve a mensagem. Em um mundo acostumado a seguir gurus, líderes e vozes externas, Urantia chega como uma provocação direta. Ele não quer que você acredite, quer que você questione. Não busca seguidores, mas buscadores. E esse é um dos motivos pelos quais ele foi deixado de lado por tanto tempo. Porque não há uma figura para idolatrar, não há espetáculo, não há marketing espiritual, apenas conteúdo puro, que só pode ser compreendido pela frequência de quem lê, e não pela pressa de quem consome. E há mais. Os seres que ditaram o livro de Urantia afirmam que ele faz parte de um plano evolutivo universal, no qual planetas habitados por seres ascendentes recebem, em determinados momentos da sua história, revelações que servem como bússolas. Elas não mudam o livre-arbítrio da humanidade, mas oferecem clareza para quem está pronto para reencontrar seu caminho. E talvez esse seja o ponto mais silenciosamente poderoso do livro. Ele não te dá respostas prontas, ele reorganiza sua percepção. E quando a percepção muda, a realidade também muda. Mas nem todos estão prontos para essa mudança. Por isso, Urantia parece ter sido deliberadamente mantido à margem. Circulou em silêncio por décadas. Não gerou movimentos de massa, nem rituais. Continuou ali, como uma presença discreta, esperando. E o curioso é que muitas das pessoas que encontram o livro relatam a mesma sensação. Como se o livro tivesse os encontrado. Como se o momento da leitura fosse cuidadosamente sincronizado com uma abertura interior. Se há algo no livro de Urantia que realmente pode transformar a forma como você se enxerga e compreende sua relação com o divino, é a revelação sobre o chamado ajustador do pensamento. Esse nome, estranho à primeira vista, esconde uma das verdades mais sensíveis, belas e, talvez por isso mesmo, escondidas da espiritualidade. Segundo Urantia, dentro de cada ser humano vive uma centelha de Deus, uma presença real, viva, inteligente, mas que age em total silêncio. Não como uma voz que ordena, mas como uma luz que propõe, uma consciência divina fragmentada, literalmente, enviada para habitar dentro de você desde os seus primeiros anos de vida, com um único propósito: guiar você de volta à fonte. O ajustador do pensamento não é uma metáfora. No contexto do livro, ele é descrito como uma presença pré-pessoal do próprio Criador, que voluntariamente desce até seres humanos comuns e começa um trabalho invisível: ajustar, elevar, lapidar o pensamento humano em direção à verdade, ao bem, à beleza. Mas aqui está o detalhe que faz toda a diferença e que explica por que essa revelação é tão silenciosa. Esse fragmento de Deus não impõe nada. Ele respeita, absolutamente, o seu livre-arbítrio. Ele observa, sussurra, aponta, espera e age apenas na medida em que você permite.
É como uma luz interior que nunca se apaga, mas que também nunca força. É preciso afinamento interior para percebê-lo. E é exatamente aqui que muita coisa muda. Porque se isso for verdade, se realmente existe um fragmento do Criador dentro de você, agindo em silêncio, respeitando suas escolhas e te guiando sempre que possível, então o despertar espiritual deixa de ser uma busca fora e passa a ser uma reconexão com algo que já está dentro. Isso muda radicalmente a ideia de oração, de fé, de religião. Não estamos falando mais de buscar Deus lá em cima. Estamos falando de calar a mente para ouvi-lo aqui, agora, onde você está. E é curioso, muitos leitores do livro de Urântia relatam que, ao ler sobre o ajustador do pensamento, sentiram algo que não conseguiram explicar. Uma espécie de reconhecimento silencioso, como se por um momento tivessem tocado uma memória esquecida. Porque todos nós já sentimos, mesmo sem saber o nome. Aquela intuição súbita que te tira do caminho errado. Aquela paz que chega do nada, mesmo no caos. Aquele impulso inexplicável de fazer o certo, mesmo quando ninguém está vendo. Talvez o que chamamos de voz da consciência seja justamente isso. A linguagem do ajustador em ação. Mas por que isso foi escondido? Por que não se fala sobre isso em espaços religiosos? Por que essa ideia tão libertadora não se tornou comum? A resposta é desconfortável, mas clara. Porque esse tipo de verdade não cria dependência. Se cada ser humano tem um fragmento divino dentro de si, então ninguém é espiritualmente inferior ao outro. Agora continue com sua total atenção aqui. Vamos fechar essa jornada explorando o impacto silencioso que o livro de Urântia está causando no mundo, como ele fala com os que estão prontos e ignora os que ainda não estão. E por que essa revelação pode ser a chave para um novo tempo, não coletivo, mas individual, íntimo e real. Agora que você chegou até aqui, talvez perceba que o livro de Urântia não foi exatamente escondido da humanidade por algum grupo secreto, como muitos gostam de supor. O que aconteceu foi algo ainda mais silencioso e profundo. Ele não encontrou eco na consciência coletiva da época em que foi lançado. E mesmo hoje, tantas décadas depois, a maioria ainda não está preparada para encarar o que ele revela. Porque Urântia não entrega respostas prontas. Ele entrega espelhos. E a verdade é que nem todos estão prontos para se ver com honestidade. Esse livro fala com quem já não busca mais confirmação de crenças antigas. Fala com quem, em algum ponto da jornada, começou a sentir que o sagrado não mora nas paredes de um templo, nem nas palavras decoradas de uma doutrina, mas no silêncio de um contato direto, íntimo, com algo que só se revela dentro. E esse tipo de leitura só faz sentido quando você já passou por rupturas internas, quando as verdades antigas já não servem mais, quando você já sentiu que há algo maior, não fora, mas no centro da sua consciência. Por isso, o livro de Urântia não viraliza. Ele não alimenta o ego espiritual. Ele não oferece rituais fáceis nem soluções rápidas. Ele exige presença, entrega, escuta. E talvez seja por isso que ele permanece à margem, porque fala uma linguagem que só é ouvida por quem já silenciou o barulho do mundo. Em vez de seguir fórmulas, Urântia convida ao mergulho. Ele mostra que a alma não é um adorno, é um projeto vivo em construção, e que Deus, longe de ser um juiz ou salvador externo, é uma presença real que te habita, te observa, te propõe e espera. Espera você dizer sim ao seu próprio processo de despertar. Não um sim teórico, mas um sim profundo, prático, cotidiano. Um sim que se traduz em coerência, em integridade vibracional, em silêncio consciente. E aí tudo muda, porque o livro de Urântia deixa de ser um texto misterioso e se torna um espelho que ativa aquilo que estava adormecido. Você não lê Urântia com os olhos, você lê com a alma. E é por isso que ele só se revela quando você está pronto, não quando você quer, mas quando algo dentro de você já começou a lembrar. Lembrar da origem, do caminho, do propósito e, principalmente, da presença silenciosa que nunca te deixou, o ajustador do pensamento. Se ele chegou até você, talvez seja porque você está pronto, não para acreditar em mais uma teoria, mas para viver uma verdade que só pode ser reconhecida quando a alma se aquieta o suficiente para lembrar de quem ela realmente é.